Vamos apresentar nosso caso clínico sobre hepatopatia alcoólica, hipertensão arterial sistêmica e hérnia de hiato. Começando pela introdução com as características principais coletadas desse paciente, nós temos a idade, 53 anos e 10 meses, o sexo masculino, a profissão de porteiro. Nos hábitos de vida, nós podemos ver o alcoolismo e o tabagismo há 30 anos. As doenças comórbidas são a hepatopatia alcoólica e a hipertensão arterial sistêmica. E alguns sinais apresentados por esse paciente durante essa coleta desses dados foram a pressão arterial de 17/9, a diurese presente, a frequência cardíaca de 98, uma frequência respiratória de 22, a elevação da proteína C reativa, um edema nos membros inferiores e a perda de 4 quilos no último mês. Então, uma perda mais agressiva. Alguns sintomas presentes, que foram queixas do próprio paciente, foi a dor intensa na coluna cervical, uma dor abdominal e dormência no braço direito. Já o diagnóstico de internação foi realmente a hérnia de hiato. Já na parte dos exames laboratoriais realizados por esse paciente, ele fez somente alguns e todos foram baseados nos valores de referência. Então, na parte do hemograma, teve as hemácias, hemoglobina e o hematócrito, os 3 abaixo do recomendado, um VCM apresentado alto, um CHCM normal, o RDW alto, os leucócitos e os segmentados normais e os linfócitos abaixo do recomendado. Já na parte da glicemia e da hemoglobina glicada, os dois foram acima do recomendado pelos valores de referência, a ureia acima do recomendado, a creatinina, o sódio e o potássio normais. Já o GGT também avaliado foi acima do recomendado. Na avaliação dos exames, podemos ver as hemácias, hemoglobina e hematócrito, que são exames importantes para identificar possíveis anemias, identificar a função renais e até outros problemas. Geralmente, quando um só desses marcadores está abaixo do normal, abaixo do recomendado pelo exame, pode ser de certa forma ignorada, já que não apresenta algum risco sozinho. Mas nesse caso, os 3 marcadores estão diminuídos e abaixo do valor de referência, tendo assim fortes sinais de anemia. Indo aqui mais adiante, conseguimos observar o VCM, que seria o volume corpuscular médio, e o RDW, que ajuda a identificar os diferentes tamanhos de hemácias. Esses marcadores também apresentam alteração, sendo tanto o VCM quanto o RDW um pouco mais alto que o normal, indicando uma anemia macrocítica, principalmente da parte do VCM. Por último, aqui no slide, temos o linfócito, que em níveis elevados podem indicar infecções agudas, mas que em níveis baixos pode ser um marcador, mesmo que não da melhor qualidade, um marcador de desnutrição. Sendo esse, tendo a necessária supervisão de um nutricionista para dar o veredito. Entretanto, esse paciente, nesse caso, ele teve uma perda de peso de 4 quilos, e os níveis recomendados de linfócitos estão abaixo nesse exame do que o valor de referência do laboratório, podendo apontar para esse possível grau de desnutrição energética proteica, mas que só pode ser confirmada, como eu disse, com uma avaliação de um nutricionista. Bom, em relação à glicemia, ela se encontra acima do recomendado. É muito importante avaliar pelo histórico de hipertensão do paciente e é necessário realizar pelo menos a cada 3 anos esse exame. A hemoglobina glicada, a mesma coisa, também se encontra acima do recomendado. É importante avaliar pelo histórico de hipertensão do paciente para reverter a situação e também é necessário realizar pelo menos a cada 3 anos esse exame. A ureia também se encontra muito acima do recomendado, então é importante a gente lembrar que a ureia não é um marcador tão bom de função renal, então teria que investigar mais. É muito importante avaliar em relação às lesões renais com a hipertensão e a hepatopatia alcoólica. A gama-glutamiltransferase se encontra muito acima do recomendado, então a enzima localizada no canálico biliar, e é necessário a gente avaliar, pois a ingestão de álcool está muito relacionada com o aumento dessa gama-glutamiltransferase. Agora falando sobre os fármacos utilizados. Primeiro, captopril, antihipertensivo, mecanismo de ação inibidor de ECA, bloqueia a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, inibindo o efeito do sistema regina-angiotensina, consequentemente diminuindo a pressão arterial e retenção de líquidos. Finalidade, controlar a hipertensão arterial sistêmica e reduzir o risco de eventos cardiovasculares. Diazepam, droga sedativa hipnótica, mecanismo de ação modulador positivo de GABA, no qual facilita a sua ação aumentando a resposta do receptor GABA, potencializando a atividade GABAérgica, consequentemente diminui a atividade do sistema nervoso central. A finalidade, controlar o estado de abstinência de etanol e outros sedativos hipnóticos e alívio de ansiedade. Ranitidina, antagonista H2, mecanismo de ação bloqueia os receptores H2 nas células parietais do estômago, consequentemente inibindo a secreção de ácido gástrico. Finalidade, diminui os sintomas de doenças como refluxo, gastrite e esofagite refluxo e previne complicações. Miozan, ciclobenzaprina, relaxante muscular. Mecanismo de ação, inibe a captação de noradrenalina nas terminações nervosas dos músculos esqueléticos, diminuindo a transmissão dos impulsos nervosos que causam a contração muscular involuntária. Finalidade, destinada ao tratamento de espasmos musculares. Meticorten prednisona, glicocorticoide sintético anti-inflamatório esteroidal. Mecanismo de ação são agonistas, principalmente dos receptores de cortisol, no qual atuam ligando-se aos receptores citosólicos que atravessam a membrana nuclear, ligando-se ao DNA. Possuem ações de metabolismo nos tecidos e sistemas orgânicos, cardiovascular, rins, músculos esqueléticos, sistema nervoso, entre outros. A finalidade e o principal objetivo é funcionar como cortisol atuaria, importante no tratamento de doenças endócrinas, doenças osteomusculares, distúrbios do colágeno, doenças dermatológicas, doenças alérgicas, doenças oftálmicas, doenças respiratórias, doenças hematológicas, tumores e outras que respondam ao tratamento com corticosteroides. Também muito usado no tratamento imunossupressor nos pacientes transplantados, além de possuir um efeito anti-inflamatório e imunossupressor. Lisador, analgésico, não narcótico e antipirético, dipirona, cloridrato de prometazina e cloridrato de adifenina. Mecanismo de ação, a dipirona inibe a atividade enzimática das ciclooxigenases, o que inibe a formação de prostaglandinas e, consequentemente, a manutenção do processo inflamatório. A prometazina possui efeito antihistamínico, antagonizando em vários graus, mas não em todos, os efeitos farmacológicos da histamina. A adifenina possui ação anti-espasmódica direta e uma ação anestésica local.
e é usada para o alívio de espasmos viscerais através da sua ação relaxante na musculatura lisa, devido ao mecanismo competitivo antagonista não específico da acetilcolina. Além disso, pelo receptor de atropina, a sua ação na musculatura lisa intestinal é explicada por um efeito anestésico local, o qual interrompe os reflexos locais, regulando assim o tônus e a motilidade intestinal. A finalidade, minimizam os sintomas para o tratamento das manifestações dolorosas em geral, como antipirético, estados febris, nas dores em geral, como cólicas do trato gastrointestinal, cólicas nos rins, no fígado, dores de cabeça, dores musculares, articulares e pós-operatórias. E por último, ácido fólico, vitamina B9, mecanismo de ação, fator estimulante na eritropoiese, auxiliando na síntese de DNA para a sua reprodução, até formar a hemácia. A finalidade, papel importante na produção de hemácias, na síntese de DNA e na manutenção da função cognitiva, indicado para o tratamento das anemias megaloblásticas e macrocíticas resultantes da deficiência de folato. Bom, e com relação à análise do resultado dos exames do paciente, foi possível analisar que o hemograma de série vermelha apresentou baixos níveis de hemoglobina e hemácias, o que tudo indica a uma possível anemia, mas apresentou níveis aumentados de VCM e RDW, que é uma conclusão de que se trata de uma anemia megaloblástica, ou seja, uma deficiência de ácido fólico. Já os de série branca obtiveram baixos níveis de linfócitos e também o paciente ele acabou apresentando uma perda de 4 quilos no último mês, ao que tudo indica a uma possível desnutrição. Bom, com relação à hemoglobina glicada apresentada nos exames, que se refere a uma média de concentração plasmática de glicose durante 120 dias, foi importante avaliar a hipertensão arterial que o paciente apresentava, até mesmo para ele não acabar desenvolvendo uma diabetes do tipo 2, né, e consequentemente uma síndrome metabólica, que acabou apresentando, né, um nível de pré-diabético, que foi entre 6% e 7%. Mas seria necessário também checar os seus níveis de triglicerídeos e HDL para avaliar uma possível dislipidemia, ou até mesmo para conseguir obter um bom planejamento nutricional para ele, para tentar reverter essa situação, já que os níveis de glicose se apresentaram altos, sendo maiores do que 126 mg por decilitro, o que acabou também enquadrando ele, né, a um diagnóstico provisório de diabetes, que é de alto risco, mas pode ser reversível. E com relação à ureia que foi apresentada nos exames, se obtiveram níveis muito altos, sendo de 99 mg por decilitro, ou seja, sendo quase tóxicos. Mas é importante lembrar que a ureia é um marcador de lesão renal para fechar diagnóstico inicial e avaliar também sintomas e tratamento. Então, ela acaba não sendo um melhor marcador de fato para analisar a função renal, pois ela acaba variando muito, não sendo excretada no sangue de forma constante, porque ela consegue ser reabsorvida em indivíduos com a função renal normal, por exemplo. Então, seria necessário avaliar melhor o quadro. Além de que os valores de creatinina se apresentaram normais. Então, seria realmente necessário uma avaliação mais específica desse caso. Bom, e com relação ao resultado do GGT, que é o gama-glutamiltransferase, que basicamente é uma enzima que está localizada nos canalículos, ou seja, se possuir alguma lesão nesses canalículos, os níveis plasmáticos de GGT vão estar bastante aumentados. E essa lesão é muito relacionada com a lesão alcoólica. Ou seja, o GGT do paciente se apresentou muito alto, só que já era de se esperar, porque ele possui uma hepatopatia alcoólica. Conclusão de fármacos. Captopril. Captopril seria uma opção para a diminuição da pressão arterial, que dentre suas reações colaterais, uma que poderia estar relacionada no hemograma, mostrando alguns casos de anemia e quantidade menor e anormal de hemácias no sangue. Já o diazepam, fármaco com função sedativa e hipnótica, seria indicado para o controle da abstinência do paciente, além do alívio da ansiedade devido ao alcoolismo. Porém, na bula, o remédio é contraindicado para pessoas com insuficiência hepática grave, não sendo uma boa opção possivelmente pela hepatopatia alcoólica do paciente. Já a ranitidina, fármaco utilizado para tratamento de esofagite por refluxo gastroesofágico. Como consequência da hernia de hiato, o paciente possivelmente desenvolveu a doença do refluxo gastroesofágico. Entretanto, na bula do fármaco contém informações que deve-se ter precaução em paciente com doença hepática pré-existente. A sua relação de risco e benefício deverá ser avaliada na disfunção hepática ou renal. Já o Miosan, fármaco que pode ajudar a reduzir os sintomas da hernia de hiato devido à sua ação no relaxamento dos músculos do esôfago. O Merticoin, com seu principal efeito de agir semelhante ao cortisol, pode ajudar a reduzir a inflamação no esôfago e no estômago, diminuindo a irritação e dor causada pelo refluxo. Porém, de acordo com a bula do fármaco, deve-se atentar a qual pode ocorrer aumento da pressão arterial e retenção de sal de água, além da perda de potássio e cálcio, que poderia não ser uma opção tão boa visto que o paciente apresenta edema. Seria uma opção de troca a prednisolona, com menor impacto no fígado e potencial efeito protetor, mas deve ser avaliado e acompanhado por um médico para melhor escolha. Vale ressaltar que existem estudos apontando aumento das enzimas hepáticas, como a AST e ALT, em pacientes com lesões hepáticas com o uso do Merticoin. Já o lisador seria indicado para dores gastrointestinais e musculares do paciente, além de controlar o estado inflamatório pela presença de pirona na sua composição, que vale ressaltar alguns pontos, pois pacientes com úlcera gastroduodenal não devem fazer uso do medicamento, e não é recomendado o uso de altas doses desse medicamento para pacientes com insuficiência renal ou hepática, visto que a taxa de eliminação da dipirona pela urina é reduzida. Porém, atentar-se para a doença do refluxo gastroesofágico não provocar uma úlcera por conta do uso do fármaco, além da hepatopatia alcoólica do paciente, fazendo com que o uso de anti-inflamatórios não seja a melhor opção. O ácido fólico seria indicado para tratamento da anemia megaloblástica apresentada, diagnosticada no seu hemograma pelos níveis de VCM e RDW aumentados.